Boa tarde, investidores. Tudo bem? Nada mais importante aí do que ficar atualizado dentro das notícias econômicas e também algumas políticas para quem tem investimentos aí no mercado financeiro. Então, hoje a gente tem alguns temas relevantes, indicadores econômicos, né, Ibovespa, e também algumas recomendações de investimentos. Alguns pontos aí políticos que estão em tramitação no Congresso, né, mercado de apostas esportivas, inclusive a votação é hoje, desoneração da folha, sanção ou veto, tem que correr até quinta-feira, já tem boatos aí que o presidente Lula vai vetar, isso aí tem implicações aí no cenário fiscal brasileiro, né, que não é muito positivo. Reforma tributária, provável votação na última semana de novembro, subvenção do ICMS, discussões aí sobre o saque aniversário da FGTS e taxação de fundos exclusivos e offshore para quem tem investimentos no exterior. Votação também no CAI hoje. Sobre a Petrobras, rumores sobre a possível troca do CEO por parte do governo. Então, parece que o presidente Lula aí não estava muito satisfeito com a gestão aí do João Paulo Prats, que é o atual presidente aí da Petrobras. Hoje, inclusive, tem uma reunião entre o presidente da Petrobras, o presidente Lula, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, é um ponto importante aí para a gente ficar de olho. Pode trazer bastante volatilidade aí, se houver alguma troca aí de CEO ou até uma interferência política aí por parte do governo na Petrobras. Pontos aí americanos, né? A ata do FONC, que vai ser divulgada hoje, e o PMI de novembro. Em seguida a gente fala um pouco mais sobre a inflação americana, que saiu na sexta-feira. Na Argentina, saiu mais uma notícia aí relevante para o mercado da América Latina. O Milei foi eleito o presidente da Argentina, aí, desbancando o candidato da atual presidência, que é o Fernando Massa. Então, o Milei aí, que é considerado um liberal, um candidato liberal, tende a fazer aí, tem propostas para fazer algumas modificações relevantes aí na política argentina, inclusive até ele, em alguns debates aí, ele comentando que diminuiria a relação aí com o Brasil, inclusive com a China, aí, por terem candidatos a presidente aí de esquerda, né? Então, a gente tem alguns dados econômicos aqui na sequência, só para a gente ter ciência aí de qual que é a influência, qual que é a relação Brasil-Argentina, né? Hoje as exportações da Argentina no Brasil pela Argentina em torno de 5%, né, com alguns produtos principais aí, soja, partes e acessórios de veículos automotivos, esses como principais produtos aí de exportação do Brasil. E parte de importação, também em torno de 5%. Nós temos aí veículos automotivos de transportes, né, veículos de automóveis de passeio, óleo bruto de petróleo, aí como os principais produtos entre a relação Brasil-Argentina. Mas acredito que, embora a Argentina seja bastante dependente tanto da China quanto do Brasil, esses pontos aí vão acabar, pelo menos num primeiro momento, não sendo tão relevantes aí numa quebra de contatos, visto que a Argentina é muito mais dependente do Brasil e da China do que o oposto, né? Aqui alguns dados, né, da inflação americana que foram positivos também aqui para o Brasil, né, que o IPC mensal aí veio abaixo do esperado, que é a inflação americana, e isso faz com que talvez o mercado americano já tenha cessado aí o aumento de juros
por lá. Então faz favorecer ativos de renda variável, inclusive aqui, isso afeta também aqui o Brasil como país emergente. Então o mercado já prevê a partir de agora não mais a subida de juros, mas e sim quando que o Banco Central americano vai começar a fazer os cortes dos juros por lá. Então já se precifica aí alguma coisa em torno de, por meados de maio do ano que vem, talvez alguma início aí da queda dos juros por lá. A gente tem na quinta-feira aí um feriado de ação de graças, então isso vai baixar bastante aí a liquidez do mercado brasileiro, que a gente também é bastante dependente aí de investidores do exterior, e também na sexta-feira, com esse encerramento mais cedo aí do mercado americano, também tende a baixar bastante aí a liquidez aí, então na quinta e na sexta-feira. Aqui as expectativas do mercado, né, com essa notícia aí que saiu na sexta-feira da inflação americana, a gente também teve alguns ajustes aí, inclusive aqui na taxa de IPCA aqui do Brasil. Como aqui o foco é um pouco mais de renda variável, mas fica aqui uma dica, como a gente está com uma perspectiva hoje de queda da Selic, hoje a gente está para fechar o ano com mais uma queda aí de meio ponto percentual. Hoje a gente está com uma taxa Selic de 12,25% e a gente espera aí que feche o ano de 2024 em torno de 9,5% ou 9,25%. Então é uma queda aí considerável para quem tem investimentos atrelado ao CDI. Uma das estratégias que a gente vem recomendando aí para os clientes é fazer uma estratégia pré-fixada por um período maior. Então o cliente consegue travar a taxa que nós temos hoje, em torno aí de 12%, algum CDB bancário, algum um título pré-fixado, pode ser algum CRA ou qualquer um outro produto de renda fixa, ele faz um pré-fixado por um período maior, por exemplo, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, conforme a demanda, e ele trava essa taxa mais gorda que a gente tem hoje, enquanto a Selic vai estar em queda. Claro que esse recurso ele não vai ter tanta liquidez, é possível resgatar antecipadamente, mas é uma estratégia que a gente recomenda levar até o final, até o vencimento, para aproveitar justamente essa taxa de juros mais altas que a gente tem hoje, visto que o mercado aí está precificando aí uma queda relevante aí dos juros aqui no Brasil e em seguida também lá no mercado americano. Exatamente, né, o que a gente vem comentando aí, a estimativa para o final do ano mais um corte de juros de meio ponto percentual ainda esse ano. Isso aí o mercado já precifica bem essa mais último movimento do Copom, do Banco Central aqui no Brasil esse ano. Aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa. A gente vê que a variação de novembro aí do Ibovespa aí subiu 11%, teve uma subida forte, e também do mercado americano, o S&P 500, 8,62%. Então, o mercado de renda variável, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, aí subiu forte nesse mês. É bem provável que a gente tenha uma correção muito em breve, embora muitos falam aí do rally de final do ano, que tende a ter uma corrida para a renda variável normalmente no final do ano, aí em dezembro. Então é um ponto aí para a gente ficar de olho também. Seguindo aqui, a gente tem o gráfico dos juros, a gente pode ver que, comparando com o gráfico anterior, justamente quando tem quedas de juros, né, aqui esse aqui é o DI futuro, que é a taxa futura de juros, a gente vê que justamente quando a gente tem essa queda de juros, o mercado tende a valorizar ativos de renda variável, e como a sequência ainda continua de cortes aqui da Selic, então isso fica bastante favorável para quem quer ter exposição em renda variável, como ações, por exemplo.
Isso também tende a trazer fluxo de capital estrangeiro. A gente é bastante dependente aí de investidores do exterior. A gente tem a atualização mensal aqui de mais de 8 bilhões de dólares entrando, de reais, né, entrando do mercado estrangeiro. Esse número aqui ele já está desatualizado, a gente já tem aí em torno de mais de 11 bi entrando aqui nesse mês. E aqui o gráfico anual, né, a gente vê que tem o retorno aí do capital estrangeiro entrando no Brasil. Justamente aí por o mercado brasileiro estar bem descontado comparado aí ao mercado americano, por exemplo. Aqui a gente vai falar um pouco do petróleo, até a gente pode comentar também o minério de ferro, não tem aqui o gráfico, né, mas falando um pouco de minério de ferro, a China, que é o principal mercado aí de exportação do Brasil, ela está com os níveis mais baixos de estoque, então isso faz favorecer aí o preço do minério de ferro. A gente pode ver que tanto Vale quanto Gerdau, que são players aí relevantes, que são atrelados ao minério de ferro, que a gente vê uma boa valorização aí nos últimos tempos, justamente aí pela commodity estar em boa valorização. Entrando um pouco aqui no petróleo, a gente vê que o petróleo caiu aí nos últimos tempos, né? Nos últimos 30 dias teve uma queda relevante aí de 9%. Então a gente vê alguns pontos positivos aí, descompressão do prêmio de risco geopolítico. No início do conflito aí entre Israel e o Hamas, né? Não se sabia como é que ia ser o desenrolar da guerra, então hoje a gente vê já uma descompreensão aí do risco geopolítico. Os estoques nos Estados Unidos, a gente vê aqui no gráfico, que na linha azul ela já tem um aumento aí dos estoques que estavam muito baixos, isso faz também aí favorecer a queda do preço da commodity, e sentimento de recessão técnica impactando aí a demanda global. Isso aí para tende a ter uma relevância grande aí, principalmente para quem investe no mercado de petróleo, como Petrobras, por exemplo. E os riscos, né, de aumento aí da demanda do petróleo é o PEP, né, estender ou fazer novos cortes, a resiliência na economia dos Estados Unidos e o aumento no conflito aí no Oriente Médio, que pode impactar bastante aí no preço do petróleo. Seguindo, aqui a gente tem aí uma recomendação de investimento dentro do papel 3R, num prazo aí de 51 dias, é um papel aí que é vinculado ao petróleo, né? Então, a gente vê o que é esse investimento, é retorno alavancado. A gente vê que o papel vem andando de lado aí há bastante tempo, que ela está bem descontada aí, se a gente for olhar os dados fundamentalistas de, divulgados pelo BTG. Então, dentro dessa banda aí de alta, até a barreira de alta, que seria em torno de 15% a 16%, o investidor ganha o dobro. Tudo que o papel andar até essa barreira, o investidor ganha o dobro, um retorno máximo aí de 31,72%. Né? E é um prazo relativamente curto, 51 dias, e então, caso o papel bata aí na barreira de alta, o investidor ainda assim fica com um retorno de 3% fixo. Então, é uma estratégia inteligente aí, que está bem descontado esse papel, considerando aí os dados fundamentalistas, e tem o potencial de ganhar dobrado até a barreira de alta. Outra estratégia, essa é um pouco diferente, estoque ouro cupom, baseado aí no papel de SLC, um papel aí atrelado ao setor agrícola, né, um prazo aí de 93 dias, um pouco maior que a anterior. Qual que é a ideia dessa estratégia? A gente vê que o papel aí está bem descontado, considerando aí o
gráfico, e também a recomendação fundamentalista do BTG ele está para status de compra, com preço-alvo de R$ 59. Hoje o papel está em torno de R$ 33, R$ 38, desculpa. Então tem a barreira de baixa de 12%, que olhando graficamente ela teria que cair, inclusive ultrapassar aí uma resistência e alcançar aí a barreira de baixa para desarmar essa operação. Se o papel não cair até a barreira de baixa, o cliente fica com um cupom pré-fixado de 6,61%. Um retorno aí, se comparado com o CDI, em torno de 220% do CDI. E caso o papel até ultrapasse uh, essa barreira, o cliente fica comprado no ativo, mas com um ativo descontado aí com um potencial de chegar até R$ 59, conforme os dados fundamentalistas do banco. Então, esses eram alguns pontos aí que a gente queria atualizar. Né? Qualquer dúvida que tiver, a gente fica à disposição para esclarecer. Certo? Bons negócios e bons investimentos.